O irmão Elinadab veio aí com o assunto que os regentes precisam usar a criatividade, que não é bom fazer as coisas de forma sempre igual. Mas no meu caso, criatividade até que eu tenho. O que me falta mesmo é o dinheiro para conseguir fazer a minha criatividade virar uma ação. Olá, meus amigos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Sejam bem-vindos. Este é o canal Regentes Excelentes e meu nome é Elinadab Alves. Tomara que todos vocês estejam tendo um dia maravilhoso. Conforme vocês estão lembrando, nós estamos numa série de 15 desafios que todos os regentes precisam enfrentar, estando eles em qualquer igreja, em qualquer conjunto, vão precisar enfrentar esses desafios. Na semana passada, eu falei sobre a necessidade de os regentes usarem a criatividade. Sempre que possível, perceber alguma deficiência e tentar fazer de forma diferente para que venham resultados diferentes. E diante desse desafio, a pergunta que não se cala é exatamente essa. As ideias até que eu tenho, mas na hora de colocar em prática precisa de dinheiro. E no ambiente nosso, conseguir dinheiro para executar projetos, vamos concordar que não tem sido algo muito simples. Meus irmãos, para a gente entender por que isso acontece, nós precisamos considerar uma questão que é bastante importante. Todas as vezes que nós falamos em dinheiro, ou quase todas as vezes que nós falamos em dinheiro, parece que é automático. Florescem na nossa mente uma série de pensamentos negativos com relação ao dinheiro. Que o dinheiro não é fácil, que o dinheiro não cai do céu, que o dinheiro não dá em árvore, que a vida é muito dura, que a vida é muito difícil. Todos esses pensamentos a gente foi adquirindo ao longo da vida. Não quer dizer que eles sejam verdadeiros. Na grande maioria, eles não são verdadeiros. Mas a gente foi ouvindo tanto isso ao longo da vida que isso acabou se tornando uma verdade dentro de nós. E como vocês sabem, quando a gente toma uma coisa como verdade, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos passam a concordar com aquilo que a gente tem como verdadeiro. E é por isso que muitas pessoas acabam vivendo em estado de escassez, em estado de falta, em estado de muita dureza na vida, tendo as coisas conseguidas quase que a fórceps. E outra vez eu lembro a você sobre a necessidade de nós termos cuidado com o que a gente guarda na nossa mente. Nenhum pensamento mora na nossa mente de graça. A gente vai andando pela vida, vai ouvindo coisas, vai absorvendo coisas, mas conforme a Bíblia fala, a gente precisa ter atenção para guardar só aquilo que funciona, só aquilo que faz sentido, só o que é bom. É a Bíblia que ensina isso. Pensar que essas crenças atingem só quem está do lado de fora das igrejas é uma temeridade. Isso são crenças que atingem pessoas. Aonde existir gente, certamente ali existirão crenças buscando alguma mente onde elas possam morar. Isso quer dizer que é possível que nós tenhamos pastores com crenças limitantes com relação a dinheiro, regentes, coordenadores, membros, componentes de conjuntos, pessoas em todas as esferas de todas as condições. E a diferença está aqui, porque a bênção de Deus nesse sentido é para todo mundo. E é por causa dessas crenças, é por causa dessa forma de pensar algumas coisas que muitos projetos, grandes ideias que seriam capazes de estabelecer parcerias poderosas acabam ficando engavetados e não caminham. Por quê? Não tem dinheiro, não tem condição, agora não é possível, agora não dá, nós estamos apertados. E toda aquela quantidade de coisas que a gente ouve. Então, quando o assunto é dinheiro, nós temos um problema um pouco complexo para ser resolvido e que demanda força de dois grupos para conseguir equalizar a situação. Eu vou te mostrar esses grupos e você vai ouvindo e vai tentando ver se isso não faz sentido também aí dentro da sua igreja. Primeiro, nós temos aqui o grupo dos pastores. Existem pastores que, quando a gente chega para eles e fala alguma coisa que envolve dinheiro, ele se dá o trabalho de pensar, analisar, estudar, buscar alternativas. Ele quer
tentar encontrar lógica naquilo que você está apresentando para ver se aquilo de fato é viável, e se for, ele não vai medir esforços para tentar te ajudar. Ele vai se conectar com formas e formas para tentar te ajudar a fazer aquilo acontecer, porque ele sabe que a ideia é boa e que vai ser produtivo na casa de Deus. O outro grupo de pastores é aquele que tem um discurso quase que pronto. Você chega nesse mês, apresenta uma ideia e aí ele diz para você: não tem dinheiro, não dá para fazer porque a gente está apertado. Aí você deixa para apresentar esse projeto daqui a 3 meses. Não tem dinheiro, não dá para fazer, a gente está apertado. Você guarda esse projeto e deixa para trazer no ano que vem. Não tem dinheiro, não vai dar para fazer, a gente está apertado. E esse discurso se repete por 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o tempo passa. E não tem dinheiro, tá apertado, não dá para fazer. E diante desse fato, o que me preocupa não é nem a questão de não ter o dinheiro no caixa para fazer ou para financiar o projeto. O que me preocupa é o olhar que é dispensado. Vocês perceberam a diferença? Um não tinha dinheiro no caixa, mas ele vai se conectar com formas para te ajudar a fazer aquilo. Ele quer que aquilo aconteça. O outro simplesmente diz para você que não dá para fazer e fecha a porta. Em contrapartida, o que nós temos? O grupo dos regentes, o grupo dos líderes. Nesse canal eu falo muito diretamente com regentes, mas se você for de escola dominical, é só você substituir o termo aqui, que a condição é a mesma, tá? Então, quando você chega aqui no grupo dos regentes, esse grupo se divide em pelo menos 4 diante desse cenário. O primeiro grupo não é muito grande. É aquele grupo dos regentes que estão chegando. E eles chegam na regência com muita energia, com muita vitalidade. E para eles pouco importa. Se o pastor disser que tem dinheiro, ok. Se o pastor disser que não tem, ele dá outro jeito, ele quer fazer e ele quer acontecer. E maravilha e glória a Deus. Só que aí acontece um problema. Eles ficam um tempo executando essas funções a todo custo, se desdobrando, buscando daqui, buscando dali. Mas no fundo, eles querem que aquele trabalho seja reconhecido e que de alguma forma aquilo amanhã possa acontecer de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais fácil. Como isso não acontece, porque ele está sempre ouvindo que não tem dinheiro, que não dá e que não é possível, o que acontece? Com o passar do tempo, eles migram desse grupo para um grupo que já é maior, já é um grupo mais volumoso. E esse grupo mais volumoso já passou a acreditar também que não tem dinheiro, não dá para fazer, não é possível. Então eles já nem se preocupam mais em elaborar grandes ideias, em elaborar grandes projetos. Eles vão ficando ali quase que na mesmice. É encontrar um hino, ensaiar e cantar. E não vou fazer mais nada porque tudo que eu fizer não tem dinheiro, tá muito difícil e a igreja tá apertada. E aí ele fica só naquilo. E o conjunto sente isso. E na mesma frequência que o regente desmotiva, o conjunto também dá uma murchada. Mas mesmo assim, ele está ali. Aí quando chega na época de festa, ele se agita novamente, ele se enche e ele encoraja para a sua festa. Lá vai o regente novamente caindo, porque sabe que tudo voltará a ser como antes. Se a coisa pelo menos estacionasse aí, até que dava para levar. Mas o problema é que não estaciona. E não estaciona porque tudo que está ruim pode ainda piorar. Aí o que acontece? Ele migra para um terceiro grupo. E aí a coisa já fica muito mais complicada. Porque nesse terceiro grupo estão aqueles regentes completamente desmotivados. Ele já não pensa mais nem no básico. Ele falta o ensaio, ele falta as reuniões, ele chega atrasado, ele viaja e não comunica com o segundo, porque não existe mais um pingo de motivação. Ele está ali pelo título. Eu sou, mas não estou. É mais ou menos isso. Isso é muito sério, infelizmente tem acontecido nas nossas igrejas. E eu torço todos os dias para que o olhar da nossa liderança se volte de forma mais atenta para esses soldados. Porque não são pessoas comuns, são pessoas que um dia sentiram vontade de arregaçar as mangas para ajudar a levar adiante essa obra que é primorosa. E por falta de incentivo, por falta de motivação, por falta de apoio, essas pessoas foram murchando. E depois que a gente exclui esses 3 grupos de regentes que eu acabei de te falar, sobra um grupo muito pequeno. Eles são muito raros. Acontecem em pontos muito específicos. Quase a gente não vê.
São aqueles regentes que, mesmo estando diante de uma liderança ou estando diante desse grupo de pastores que já tem esse discurso basicamente pronto, ele se mantém firme no propósito, ele se mantém firme de maneira inteligente, de maneira racional. E talvez nesse pontinho esteja a diferença da história toda. Pessoas desse grupinho, quando elas têm uma ideia, em vez de ficar cercando o pastor pelos corredores da igreja para cumprimentar com a paz do Senhor e já pedir logo uma oferta, o que ele faz? Ele se preocupa primeiro em sentar, colocar aquilo num papel, encontrar todos os pontos positivos e negativos daquele projeto, por que aquilo é interessante, quantas pessoas que serão beneficiadas, quais os resultados que isso pode trazer, quais as vantagens que isso trará para a igreja. E depois que está com isso tudo pronto, aí ele procura o pastor não para pedir uma oferta. Ele procura o pastor para pedir uma reunião. Pastor, eu estou com um projeto e eu preciso apresentar isso para o senhor. O senhor pode me receber? E o pastor vai marcar uma reunião para conversar com essa pessoa. Só isso já diz bastante coisa. Quando ele chega e apresenta isso para o pastor, a coisa é tão clara, ela é tão óbvia, é tão racional, é tão precisa que fica difícil o pastor vir com um discurso pronto e falar que não tem condição de apoiar. São pessoas que pensam com essa qualidade e que agem nesse nível que estão conseguindo executar grandes projetos com seus conjuntos, com suas bandas, com suas orquestras nesse país. Mas Eli, você falando assim parece que fica tão fácil? E realmente não é difícil. Não é difícil. O problema é que, assim como nós temos alguns pastores que têm já o discurso na ponta da língua, que não tem dinheiro, que não dá para fazer porque está apertado, nós também temos uma grande massa de regentes com um discurso muito pronto, e eu ouço isso muito. Quando eu digo para eles, você tem um projeto da ideia que você está querendo, você já colocou isso no papel? Não, eu não faço isso, eu não trabalho desse jeito, não é assim que eu penso. Ele simplesmente acredita que ele vai cercar o pastor no corredor da igreja e pedir R$500 e o pastor vai mandar ele passar na tesouraria. Isso não vai acontecer nunca, meu querido. E graças a Deus, é bom e saudável que não aconteça dessa forma, porque as coisas precisam ser feitas de forma organizada. Eu continuo insistindo na ideia que todos os regentes precisam banir de vez a ideia de montar as coisas nas próprias cabeças e achar que vai funcionar assim, porque não vai. Regente de conjunto não é maioral na hierarquia. Precisa trabalhar em conjunto, em unidade, respeitando hierarquias. Mas para que essa hierarquia consiga entender o que você está querendo, você precisa considerar a possibilidade do diálogo, a possibilidade da escrita, a possibilidade da transparência. E esquecer de vez essa ideia de que eu quero fazer e eu tenho que ganhar. Não funciona assim. Então, para fechar esse desafio, que agora você já viu que não é só de regentes, mas é também dos pastores que precisam nos apoiar, é necessário, portanto, um esforço em sentido duplo. E se você tiver a oportunidade de compartilhar esse vídeo com seu coordenador, com seu dirigente, com seu pastor, faça isso. Ele precisa também entender que você espera algo mais, que você sabe que é possível ser feito um algo mais. E a minha dica, portanto, nesse desafio, ela vai nesses dois sentidos. Pastores, sempre que os seus liderados chegarem para vocês com algum projeto, parem de ficar dando essas respostas prontas, que a gente não tem dinheiro, que a gente não pode, que a gente não tem condição, que a nossa igreja está sem isso e está sem aquilo. Isso é totalmente discordante da vida abundante que Jesus Cristo nos prometeu. Não é bom ficar repetindo esse discurso. Cada vez que os senhores repetem esse discurso, que não dá para fazer, que não tem como, que não tem, que não tem, que não dá, cada vez isso se torna uma verdade mais forte dentro de vossas excelências. E o que acontece? Toda a igreja vai sofrer por causa desse pensamento que vem sendo alimentado. O nosso Deus é abundante, o mundo é abundante, o universo é abundante e a gente precisa se conectar com isso. A gente precisa pensar nessa abundância. Eu não estou levantando bandeira da teologia da prosperidade, porque inclusive acho isso bastante vazio, mas estou levantando uma bandeira de um olhar diferenciado para essa situação. Desafiem os seus regentes a criar projetos dentro da condição que a sua igreja tem no momento. Se a sua igreja tiver 10
reais e puder disponibilizar esses 10 reais para investir no departamento infantil da sua igreja, chame então o coordenador das crianças e desafia ele. E meu querido, eu tenho 10 reais disponíveis e eu te desafio a desenvolver um projeto utilizando esses 10 reais. Não pode custar mais do que isso. Desenvolva o projeto, traz aqui para mim que eu aprovo e te dou o dinheiro. Vocês vão se assustar com a quantidade de ideias que eles vão trazer para vocês por 10 reais. E eu, de verdade, duvido que a sua igreja não tenha 10 reais para investir num departamento. Mais importante do que entregar o dinheiro é ter um olhar atento para isso. Os regentes, os líderes, eles sabem, a gente tem essa percepção. Quando a gente recebe um discurso pronto, algo que não foi nem pensado, mas que foi podado de imediato. E para finalizar essa dica aos pastores, eu vou lhes convidar a fazer apenas uma reflexão. Imagine que um coordenador de um determinado departamento aí na sua igreja te procurou no mês passado e te pediu uma oferta de 120 reais para executar um projeto. Ele conseguiu mostrar que o projeto era bom, que ia trazer bons resultados para a igreja, para o conjunto, e enfim. E ele teve esse pedido negado. Só que no mês que vem, tem um congresso na sua igreja e está sendo pago 6 mil reais para um cantor cantar 4 músicas num sábado à noite, mais 3 músicas num domingo à noite. Por quê? Por que ele que estava na igreja tentando arduamente motivar um grupo de 59 pessoas a darem o melhor durante o ano inteiro, não consegue uma oferta de 120 reais e um cantor que passa pela sua igreja só porque tem fama, status e ego consegue levar 6 mil? E tem uns levando até muito mais do que isso. Então analisem essa questão com carinho e olhem para os regentes, para os coordenadores, para os professores de escola dominical com um olhar diferenciado. Ser regente não é só comprar um CD, achar um hino e cantar. Ser professor de escola dominical não é só comprar a revistinha do professor e ir para a frente da classe. Porque departamentos que pensam assim nunca vão crescer. E nós estamos de passagem aqui nessa terra para fazer o reino de Deus ser maior e melhor a cada dia. E quando a gente fala maior e melhor, é melhor em qualidade, melhor em estrutura, melhor em conhecimento, melhor em tudo que faz ficar bom. E para os regentes e os demais líderes que estão aí assistindo esse vídeo, a minha dica é que parem de ficar procurando o pastor no final do culto para ficar pedindo oferta. Gente, isso é tão feio, isso é tão pequeno. O pastor está ali com milhões de coisas para resolver, um monte de gente para cumprimentar, e você atrás dele: pastor, estou com isso, querendo fazer, me dá tanto. É claro que ele vai te dizer um não, meu querido, não é hora para isso. Faça a coisa da forma certa, organize, estruture a sua ideia, monte um negócio organizado, peça o seu pastor para te receber numa reunião, senta com calma, olha no olho dele, apresenta a sua ideia com carinho, apresenta a sua ideia com amor, que eu tenho certeza que ele vai te abençoar. Agora também é importante que vocês não peguem isso aqui como base e comecem a abarrotar os escritórios dos pastores com pedidos de ajudas para A ou para B. Porque existem centenas de ideias que vocês podem aplicar nos seus conjuntos com menos de R$1. Com menos de R$1. E muitas que podem ser aplicadas de graça com efeitos poderosos. No mês de maio, agora de 2019, eu vou começar a lançar uma coleção de livros com ideias que você pode aplicar no seu conjunto sem gastar nenhum centavo, e algumas que você pode aplicar gastando menos de R$1 por ideia. Eu entendo que a igreja, como mãe, precisa ter um olhar voltado para essa situação também, apesar de compreender com muita clareza que ela não tem obrigação de financiar todos os seus projetos. Faz parte da sua liderança conquistar recursos por outras formas também. Existem conjuntos que fazem cantinas, conjuntos que fazem ações entre amigos, conjuntos que fazem carnezinhos. Alguma coisa precisa ser feita, mas você precisa encontrar uma forma de financiar os seus projetos. Eu devo ressaltar que eu vejo essas ações acontecendo em muitas igrejas, mas vejo muitos líderes se desmotivando por falta desse olhar da igreja para com eles. Então, pastores, pensem nisso, porque vocês como pastores têm muito a ganhar com relação a isso, a igreja ganha muito com isso, os departamentos crescem muito com esse olhar. Vamos agora para o nosso abraço excelente? O meu abraço hoje vai para o maestro Ted, na Assembleia de Deus de Criciúma, em Santa Catarina.
Ted é um maestro que respira música. Para vocês terem uma ideia, ele trabalha em tempo integral na Assembleia de Deus de Criciúma e tem sob seus cuidados mais de 100 músicos para instruir, para preparar todo um departamento musical, os arranjos da igreja, todos preparados por ele, e tem tido resultados excelentes. No trechinho do vídeo que eu vou mostrar para vocês que eu achei na internet, ele está à frente do conjunto vocal Âncora da Alma, num culto lá na Assembleia de Deus em Criciúma. Se a tempestade me assusta e o medo me quiser afundar, então eu irei clamar a ti em alta voz, pois eu sou teu e tu és Receba e transmita o meu abraço a todos aí da Igreja Assembleia de Deus de Criciúma, ao vocal Âncora da Alma. Que Deus continue abençoando todos vocês por esse departamento aí se despontar com tanta propriedade. Eu tenho certeza que se eu conversasse com o pastor da Igreja Assembleia de Deus de Criciúma, com certeza ele iria falar sobre esse olhar que ele tem para esse departamento musical. O olhar no sentido de cuidar, no sentido de investir, de proteger, de querer que isso vá mais longe. Parabéns para todos vocês. Meus irmãos, se vocês assistiram esse vídeo até o final, achou que o conteúdo é importante e que pode agregar a vida de alguém, não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no nosso canal e dar um joinha, porque assim o YouTube entende que é algo importante e que precisa ser mostrado para mais pessoas. No mais, eu deixo aqui o meu abraço para todos vocês, desejo que o Espírito Santo brilhe na sua mente as melhores ideias e que todos esses pastores do nosso país consigam abraçar essas ideias no sentido de fazer acontecer para o reino de Deus ser cada dia mais bonito, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, tchau!